Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Vamos lá, agora vamos começar a nossa terceira aula sobre o nosso curso. Nessa aula aqui, eu quero conversar com vocês a respeito dos fundos imobiliários. Quero conversar com vocês as vantagens, as desvantagens e principalmente em relação ao investimento físico em casa. Se você comprar apartamentos, se você construir uma casa para poder morar ou alugar, beleza? Então vamos lá. Primeiro, os fundos imobiliários são uma modalidade que você consegue comprá-los em bolsa, os ativos, chamados de cotas. Essas cotas você consegue comprá-las na bolsa de valores. São diversos segmentos que você pode encontrar. Dentre eles, fundos de shopping, logística, fundos de papéis, fundos de fundos, que são os, vamos dizer assim, os mais tranquilos de você investir, principalmente para aqueles que não conhecem muito o mercado ainda, porque o próprio gestor daquele fundo já irá comprar outros fundos para você, correto? E é claro, temos outros fundos também mais específicos, como fundos de cemitério, fundos de agências bancárias, temos também os fundos de hotéis, beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que atrai muito o pessoal que começa a investir em fundos imobiliários é pelo fato da liquidez. Você não concorda comigo que para você vender uma casa demora? Você tem que encontrar o comprador, você tem que organizar a papelada, você tem vários trâmites entre você vender o imóvel e ter o dinheiro na sua conta, correto? Portanto, isso já não acontece com o fundo imobiliário. Pode sim demorar um pouco, porque dependendo do fundo que você escolher, pode não ter tanta liquidez. Mas é claro que ele tem muito mais liquidez do que um, uma venda de uma casa, por exemplo. Pois, dependendo do valor que você investiu, vamos supor, tenho 200 mil investidos em fundos imobiliários, você poderia facilmente vender esses 200 mil. Talvez em um dia você mesmo consegue pegar e vender. E caso você tenha um ganho de capital na venda da cota, né, você lucrou com a venda dessa cota, você terá de pagar o imposto. Nesse caso é de 20%. Exceto naquele caso do FIINFRA, que é aquele fundo imobiliário que investe em infraestrutura. Nesse caso, você não tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital na cota, beleza? E os proventos também são isentos, tá? Por enquanto, né? Não sabemos se terá uma tributação próxima deles no próximo governo. Mas enfim, geralmente também os proventos eles são negociados com data ex e com data com. O que seria isso? Data com seria o direito para você. Você tem que ter a cota até aquela data para você ter direito de receber o provento, você ter direito de receber o aluguel. E, diferente do que acontece com as ações, você não tem a data ex que desconta do valor do título das cotas o valor do dividendo. Porque nas ações é o seguinte, as ações divulgam o pagamento, vamos supor, uma ação custa R$ 10, ela divulga um pagamento de R$ 1. Na data com, você vai ter o direito. Na data ex, que é o dia posterior à data com, ou seja, a data ex foi dia 11, a data com será dia 12. Não, pera, confundi aqui. A data com será dia 11, a data ex será dia 12, beleza? Enfim, após essa data ex, a ação que antes custava R$ 10 passará a custar 9. Então, assim, o dividendo da ação ele sai diretamente do valor da ação, correto? O dos fundos imobiliários não. Os imobiliários você recebe sem sair do valor direto da cota. Você recebe de acordo com os aluguéis. E nisso a cota varia de acordo com o seu dividendo varia de acordo com o valor da cota. Como por exemplo, se eu tenho uma cota que ela custa R$ 100 do fundo de logística, dando um exemplo aqui, e eu recebi R$ 1 do meu aluguel, da minha cota, eu tenho um dividend yield de 1%, correto? E o dividend yield on cost, que é aquele dividendo com relação ao seu yield da sua média. Então,
é como se você colocasse aquele dividendo que você recebeu em cima da média. Então vamos supor, eu fui comprando vários fundos imobiliários com preço de 98, 97, 99. No final isso deu uma média de 98. E agora ele está cotado em 100. E eu tenho um dividendo, se nesse preço atual de 100, eu receberia 1%, porque eu recebi R$ 1 de aluguel. Então, levando em consideração o meu preço médio, que era de R$ 28, eu vou ter um dividend yield on cost maior do que 1%. Porque, nesse caso, R$ 1 em 98, esse R$ 1 ele equivale a mais de 1%. Concordam comigo? Vamos lá. Entendido essa parte, quero explicar aqui agora para vocês o risco de vacância. Por quê? O risco de vacância ele é inerente a qualquer atividade que você for um locatário. Você você é dono de um imóvel e você vai lá e tem uma casa, duas casas. Você tem dois imóveis. Caso você venha se deparar com a falta de um inquilino naquele um imóvel seu, os dois, você não concorda comigo que sua vacância está em 50%? Que você só tem um ativo agora gerando renda. Então, o seu risco de vacância aqui, quando você investe em casas mesmo de aluguel, ele é maior do que em fundos imobiliários. Por quê? Dentro dos fundos imobiliários, em um fundo você tem diversos ativos. Em um fundo de logística, por exemplo, em algum bom fundo de logística, um grande, você tem 8, 9, 10 imóveis em um único fundo. Entendeu? Então, assim, fica muito mais difícil aquele fundo ele ter uma vacância grande. Uma vacância grande, principalmente, ela ocorreu agora, nos fundos de shopping, durante a pandemia. Por quê? Os shoppings foram obrigados a fechar, né? Por causa da nossa questão sanitária. Muitos lojistas tiveram que fechar suas lojas, porque como que eles iam continuar pagando os aluguéis sem receber, né, nenhum dinheiro pela venda dos seus produtos, pois eles não conseguiam vender. Então, acaba que a vacância daqueles fundos imobiliários atrelados aos shoppings cresceu muito. E isso reflete diretamente no preço da cota, que faz com que tanto os seus proventos caiam, no caso são os aluguéis, caiam, e o valor da cota. Por isso a importância da diversificação, tanto na questão dos fundos imobiliários, que você pode diversificar por setor, que isso vai diminuir bastante o seu risco de poder perder grande parte do seu capital, que geralmente nos fundos imobiliários isso é muito raro, porque o fundo imobiliário tem uma variação muito menor do que a das ações, muito menor. Enquanto uma ação costuma variar 3%, 5% num dia, o fundo imobiliário varia 1, 2%. Claro que aqueles fundos imobiliários que são os maiores, os melhores da bolsa, que já estão há mais tempo no mercado, são mais consolidados. Também temos aquela questão dos fundos imobiliários que são monoativos. O que são os fundos monoativos? São aqueles fundos imobiliários que possuem apenas um ativo. Então, eu tenho um fundo que possui somente um galpão logístico. Então, nesse caso, o risco de vacância dele também é muito grande. E isso configura um risco de investimento alto, certo? Esse investimento ele pode dobrar de preço, em pouquíssimos casos você vê um fundo imobiliário tendo muitos lucros na cota, beleza? Mas você pode ver um lucro expressivo na sua cota caso esse fundo venha melhorar, mas ele é um fundo muito arriscado. De qualquer forma, se caso aquele inquilino que sair dali, o fundo ele vai ter zero provento. Você não terá mais aluguel por causa daquele fundo. Então, para quem está entrando no mercado agora, para quem não conhece muito, esses fundos eles são bem complicados, porque por mais que na maioria das vezes eles apresentem, nossa, um yield muito bom, de uma hora para outra esse yield pode ir a zero, porque você não tem provento nenhum. Beleza? Então, o mais indicado é diversifique. Diversifique, aloque em diversos setores,
Escolha os melhores fundos, que tenham melhores indicadores. Olhe também a questão da gestora. Olhe também, não pense somente naquele dividend yield, nossa, o fundo me pagou 3% esse mês. Não, porque isso pode ser algo não recorrente. Isto que um fundo ele também pode vender os seus ativos. Mesmo um fundo ele pega, vende um apartamento, vende um galpão, e ele repassa parte desses lucros que ele teve com a venda para os cotistas. Então, acaba que esse dividend yield desse mês, que foi muito alto, ele foi muito diferente do que foram os outros dividend yields. Beleza? Então você pode acabar comprando, esperando um dividend yield desse jeito de novo, um dividend yield muito alto, você se decepcione. Beleza? Aqui eu elenco para vocês alguns tipos de fundos, como fundos de papel, certo? Temos aqui os fundos de dívidas, que são os mais comuns. Temos dentro desses CRIs, LCIs, letras hipotecárias, também títulos atrelados aos pós-fixados, à inflação. Também temos os fundos de fundos, que são os fundos, digamos assim, os mais seguros. Porque esses fundos eles já diversificam dentro de diversos fundos que são também diversificados em vários ativos. Então temos aqui esses fundos de fundo diversificam em cotas de fundos de shopping, ou seja, eles compram fundos imobiliários de shopping, fundos imobiliários de logística e compram fundos imobiliários e fundos de papéis ou até mesmo outros fundos de fundos. Então, assim, ele pode ter diversos fundos dentro de um único fundo. Aqui eu citei alguns de fundos, certo? Como BCFF11, BTG Pactual, CAFOF11, da Quineia, o HFOF11 e o KISU, da Sumo. Vale salientar que nenhum desses ativos que eu estou dizendo aqui não é nenhuma recomendação, beleza? Todos os ativos que eu estou citando aqui são como exemplos. Eu quero que vocês vejam esse material aqui como um norteador para vocês escolherem os seus investimentos, para vocês terem aquela noção de falarem, poxa, eu tenho que escolher o que é melhor para mim. Porque não adianta vocês também copiarem carteiras de outras pessoas, de outros youtubers, outros influenciadores, porque você não sabe o racional que está por trás. Você não sabe como funciona a carteira daquela pessoa, beleza? Aqui também eu elenquei alguns tipos de fundos de tijolos, como os fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de hotéis e de agências bancárias. Aqui eu coloquei uma coisa que é bem interessante, que são que os fundos de tijolos eles possuem um risco bem menor do que os fundos de papel. Porque o fundo de tijolo ele pode repassar a inflação de acordo com seus aluguéis, ele tem o imóvel físico e, caso dê algum problema, ele pode vender aquele imóvel físico. Já os fundos de papel possuem um risco bem maior, porque enquanto um título ele pode simplesmente alguém dar calote e o fundo ficar sem receber aquele provento, caso também o fundo de tijolo tenha algum inquilino, né, que saia, ele pode tentar colocar outro inquilino no lugar. Agora, caso aquele fundo de papel venha a tomar um calote naquele investimento, felizmente aquele investimento ele não retorna mais. Isso vai se refletir no valor do seu provento. Recentemente também tivemos um fundo imobiliário novo que entrou no Brasil, que entrou na nossa bolsa. Vou tomar uma água. Que são os fundos aqui relacionados a agronegócio. O agronegócio no Brasil é muito forte, tanto em questão exportadora, tanto em questão de mercado interno. Nesse caso, alguns fundos aqui que nós temos, eles atuam tanto na questão logística, ou seja, eles atuam com silos, eles atuam com transporte, eles atuam com armazenamento. Já outros exploram a terra mesmo. Eles plantam, eles vendem, praticam diversas atividades relacionadas ao agronegócio. Também podem atuar naquela questão dos CRAs e LCAs,
que são relacionados ao agronegócio também. Aqui, e fundo imobiliário também é uma forma simples de você diversificar seu patrimônio. Por quê? Como mencionei anteriormente, com poucos reais, uma carteira de, vamos dizer assim, R$ 500, você já consegue comprar 5 fundos, por exemplo, de R$ 5, de R$ 100, que são geralmente a média praticada de preço desses fundos. E que com R$ 500 você consegue investir em diversos negócios grandes, diversos negócios já extremamente diversificados, negócios consolidados. Você pode investir em logística, em shoppings, hotéis, pode investir em diversos locais. Aqui uma carteira bacana de fundo imobiliário. Você poderia elencar em todos esses ativos que eu disse. Você poderia fazer uma alocação inteligente, ou seja, você pode alocar diversos fundos dentro de uma única carteira que você não terá o risco setorial caso você aloque somente em um ativo, certo? Não faça isso, alocar somente em um ativo ou somente em um único setor, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, porque caso dê algum problema naquele determinado setor, como ocorreu com o de shoppings, né? Você poderá ver sua carteira se valorizando bruscamente, ok? Então, eu acho interessante a diversificação é sempre bem-vinda. Claro que uma diversificação inteligente, não comprando qualquer ativo que você vê pela frente. Estude o ativo, procure conhecer qual a atividade aquele fundo ou ação exerce. Procure entender como é o pagamento, procure entender a frequência daquele pagamento, beleza? E procure entender o que a gestão busca com aquele determinado fundo. Se ela busca ganho de capital, se ela busca aumento da sua base para poder receber mais proventos. Beleza? Agora, nosso próximo assunto eu vou tratar de ações, que é um tema bem bacana de se conversar, um tema que atrai muitas pessoas e muitas pessoas estão na bolsa apenas conhecendo as ações. Nós já estamos vendo aqui que não é só de apenas ações que a bolsa vive, temos diversas outras categorias. Beleza, pessoal? Por isso esse vídeo é só. Muito obrigado.